Avatar em 61 episódios fez mais do que Naruto em 700, mas antes que o fandom de Naruto venha com 7 pedras na mão pra querer me matar, calma. Eu não tô cagando regra, eu não tô querendo impor a minha vontade, a minha opinião pra vocês. É só a minha opinião. Eu não vou fazer uma análise fria e técnica das duas histórias. Eu apenas vou falar o que eu acho das duas e colocando meus pontos do porquê que eu acho que Avatar é melhor do que Naruto, ok? Estamos combinados? Se vocês não concordam comigo, caguei, não vai mudar nada na minha vida. Vou começar pelo sistema de poder. Naruto, o sistema de poder é um sistema de poder muito incrível na minha opinião, só que ele é muito amplo, ele é muito vasto, o que dá muita liberdade pro Kishimoto inventar qualquer coisa que ele quiser, meio que não tem uma regra dentro do universo de Naruto. E isso é uma coisa muito ruim, na minha opinião. Em Avatar, o sistema de poder é muito mais centralizado nos 4 elementos, então os autores de Avatar, eles não fogem muito disso. Então assim, dentro dos 4 elementos, eles conseguem abrir um leque de outros poderes, mas que não foge da base principal. Por exemplo, lá o Homem Combustão, ele consegue explodir coisa com o cérebro, mas da onde que vem esse poder? Vem da dobra de fogo. A Katara consegue manipular sangue, mas da onde vem esse poder? Vem da dobra de água. Então eles conseguem pegar uma base, um conceito básico, que é os 4 elementos, expandir eles para várias coisas que faz sentido e que não tornam a obra uma zona, na minha opinião. Pô, mano, vamos falar aqui de Naruto. Pô, lá em Boruto tem Jutsu da Onipotência, que muda a realidade fazendo com que todo mundo pense que o Kawaki é o Boruto e o Boruto é o Kawaki. Gente, o Jutsu da Onipotência. Vocês entendem como eu falo que tendo um sistema de poder mais centralizado e mais certinho não dá tanta liberdade pro autor viajar na maionese? Então, não gosto muito disso. Pelo menos eu acho que é mais legal um sistema de poder mais pé no chão. Agora vamos falar sobre a construção de personagens. Vamos falar primeiramente sobre os nossos protagonistas. De um lado nós temos o Aang e de outro lado nós temos o Naruto. São protagonistas que eu gosto muito, que eu tenho apego emocional muito forte pelos dois e que eles são muito parecidos na questão de personalidade, né? O Naruto e o Aang, eles são bem parecidos. Só que eu acho que o Naruto, ele falha em algumas coisas. Principalmente no fato do Naruto perdoar com muita facilidade. Cara, isso me irrita muito, por conta que as pessoas que o Naruto perdoa acabam sendo perdoado por todo o elenco, meio que involuntariamente, e eles esquecem basicamente tudo o que aquele personagem ruim fez. Pô, mano, Orochimaru tava no casamento do Naruto. Orochimaru não só matou o terceiro Hokage, como aquele atentado que ele fez em Konoha matou muitas outras pessoas. E é tudo tipo, gente, quem perdeu o pai naquele dia? Quem perdeu o marido naquele dia? Do nada o Orochimaru tá lá andando pela vila tranquilão. Então isso me irrita, o fato do Naruto perdoar com muita facilidade. Obito matou os pais do Naruto. Matou os pais dele, fez com que o clã Uchiha no futuro fosse exterminado, porque se ele não tivesse liberado a raposa não teria atacado a aldeia, os Uchihas não ficariam sob suspeita. Cara, sem contar... Pô, mano, não preciso nem falar disso, sem contar centenas de outras coisas que o Obito fez durante a vida dele. O fato do Obito ter sido perdoado tão facilmente assim... Cara, isso é uma coisa que me irrita muito no Naruto. O Aang, por mais que ele seja um personagem extremamente empático e extremamente bondoso, eu acho que ele consegue ser muito mais firme e muito mais pé no chão do que o próprio Naruto. Por exemplo, o Zuko chega lá no Templo do Ar do Oeste e fala: "Oi, tudo bom? Eu sou o Zuko. Eu quero fazer amizade com vocês. Posso entrar pra equipe?" O Aang fala: "Não." Mas, cara, não é do tipo, não, Zuko, vamos entrar. Não, ele fala, não vou entrar, você não vai entrar na nossa equipe. Você acha que a gente vai confiar em você depois de tudo que você fez? Não, muito obrigada. Zuko teve que conquistar a confiança de cada um deles individualmente. Por exemplo, no momento onde o Aang tava com dúvida sobre o que ele iria fazer com o Ozai, nossa, eu vou matar o Senhor do Fogo, o Zuko pergunta, né, do tipo, você vai perdoar ele? Você vai deixar ele de lado? O que o Aang fala? Não, o Senhor do Fogo Ozai é uma pessoa horrível e o mundo seria um lugar melhor sem ele. Só que eu não posso sair por aí matando as pessoas de quem eu não gosto. O Aang, ele tem um voto de não matar como Nômade do Ar. Não significa que ele perdoou o Ozai, significa que ele tava seguindo o próprio voto. Então, o Aang, ele não sai por aí perdoando todo mundo. O Naruto, ele me passa muito uma vibe de protagonista meio perfeitinho, sabe? Que nunca erra, se erra e tentando acertar. Aquele personagem que sempre sabe o que dizer, sempre sabe a palavra certa pra confortar outra pessoa. Cara, o Aang, na minha opinião, é um personagem que, apesar de ele ser um deus praticamente naquele universo, porque ele é o Avatar e o Avatar é a autoridade máxima do mundo de Avatar,
ele é um personagem que comete tantos erros, ele erra tanto, e é justamente os erros do Aang que fazem com que eu ame esse personagem. As pessoas às vezes falam assim, Giovanna, mas o Aang cometeu tal erro. Sim, eu sei, mas ele cometeu tal outro erro. Sim, eu sei, ele cometeu esses erros, e é justamente os erros que fazem com que eu ame ele. Ele erra por imaturidade, afinal de contas ele é um menino de 12 anos, erra por egoísmo, como quando ele esconde a carta do Bato, né, da Katara e do Sokka, porque ele não queria mostrar a localização dos pais dele, porque ele tava com medo de ser abandonado. Ele erra por raiva, né, por exemplo, quando ele culpa a Toph pelo sequestro do Appa. Então, assim, o Aang, ele erra e erra de verdade, e eu gosto muito dos erros do Aang, porque eles faz com que o Aang seja humano. Outra coisa que o Naruto faz e que na maioria das vezes funciona e eu me emociono são os discursos no jutsu, mas algumas vezes os discursos no jutsu do Naruto, cara, eu não sei vocês, tudo bem, eu não sei vocês, mas às vezes me enche o saco, do tipo, ai Naruto, tá bom, vai lá, conta a sua história triste de novo, tenta convencer uma pessoa horrível e falar, ai, olha, eu entendo a sua dor, tá, eu entendo a sua dor, eu tô muito triste aqui com você, vamos sofrer junto. O discurso do jutsu do Naruto às vezes irrita. Eu não queria falar isso pra vocês, mas às vezes irrita. Alguns me emocionam até hoje, como o discurso que ele fez pro Gaara. Nossa, aquele discurso pro Gaara sempre me pega. Quando ele tá caído no chão e ele fala, é muito difícil, né? A sensação de ser sozinho. Nossa, aquilo ali me pega. Ou o discurso que ele faz pros Abus, aquilo ali me pega também. Só que muitos discursos no jutsu do Naruto me irrita. E o Aang, eu amo o fato do Aang não fazer discurso. O Aang, ele não tá fazendo discurso, gente. O Aang não tá interessado em convencer ninguém. Do tipo assim, olha, eu quero convencer você. Não. Eu acho maravilhoso o fato da única vez do Aang precisar fazer um discurso, que é quando ele queria provar a inocência da Kyoshi no episódio O Dia do Avatar. Ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer, gente, porque o Aang, no fundo, ele tava meio que cagando pro que as pessoas pensavam dele. Ele só não queria que as pessoas pensassem que ele era um assassino, porque eles estavam culpando a Kyoshi por matar o Shin Conquistador. Só que, cara, eu acho maravilhoso. O Aang, ele fala assim, não tô aqui pra convencer ninguém. Dá licença, não tô aqui pra convencer ninguém. Agora vamos entrar num assunto que fica um pouco mais humilhante pra história de Naruto, né? Que são as personagens femininas, gente. Avatar dá uma surra em Naruto no quesito de todas as personagens femininas, vamos concordar. Infelizmente é um fato, Kishimoto não sabe escrever mulher e as mulheres em Naruto são totalmente desvalorizadas e tiradas pra merda. Eu acho que um dos melhores paralelos pra gente fazer entre as personagens é a Sakura e a Katara. Elas são muito parecidas em basicamente tudo. As duas têm o poder de cura, as duas estão ali pro protagonista, meio que são a âncora do protagonista, né, que ajudam o protagonista emocionalmente. As duas são pavio curto, são estressadinhas, elas são muito parecidas. Inclusive, elas são tão parecidas que tem uma cena aonde é basicamente igual para as duas personagens. No caso da Sakura, ela estava fazendo compras com o construtor da ponte, um garotinho chega, pede comida, ela dá umas balinhas pro garoto, porque era o que ela tinha ali, o garoto vai embora e pronto. Lá em Avatar também tem uma cena extremamente parecida. A Katara estava fazendo compras com a galerinha, um garoto vem pedir comida, ela entrega o peixe, que novamente é o que ela tinha ali, e o garotinho vai embora. Gente, essas duas cenas são tão parecidas que fica do tipo, cara, é impossível isso aqui não ser um copia e cola, porque é muito parecido. Só que as semelhanças acabam no fato da Katara agir e a Sakura sempre ter que esperar alguém pra agir. Pra você saber se um personagem é importante pra história ou não, você tem que imaginar a história sem esse personagem. Pega a história de Naruto, retira a Sakura. As tramas continuam? Sim, infelizmente sim. Tudo continua. A Akatsuki ia continuar existindo, todas as guerras iam continuar existindo, tudo em Naruto continua. Não é como se a Sakura fosse uma peça fundamental pro desenvolvimento da história. E isso que eu tô falando é sobre valorização de personagens femininas. Avatar tem isso aos montes. Se você retira a Katara da história, a história não acontece. Não existe Avatar a Lenda de Aang sem a Katara. Afinal de contas, foi ela que encontrou o Aang no iceberg. Foi ela, especificadamente ela, que encontrou o Aang. Foi ela que insistiu em ir atrás do Aang quando o Aang foi capturado pelo Zuko logo no primeiro episódio. Então, assim, quando você pensa em Avatar sem a Katara, Avatar acaba, não existe. Mas quando você pensa em Naruto sem a Sakura, você pensa, pô, todas as tramas iam continuar. Assim, nem os próprios objetivos do Naruto tem a ver com a Sakura. Tipo, nada faz com que a Sakura seja uma personagem indispensável. Uma personagem que ela precisa estar ali pra fazer a história girar.
E é uma pena, porque a Sakura é uma das minhas personagens favoritas de Naruto. É uma das personagens que eu mais amo de Naruto. Agora, muita gente vai falar que eu sou militante, tudo bem, não me importa. Afinal de contas, Avatar é uma das minhas obras favoritas da vida. E Avatar é uma obra extremamente militante, mas é a militância boa. É a militância do bem. Afinal de contas, em 3 minutos do primeiro episódio, a Katara enfia o dedo na cara do Sokka falando que ele é um grande machista. Então, é a militância do bem. Mas, infelizmente, as personagens femininas de Naruto sempre tem a trama envolvendo um homem, né? Sempre o mundo delas gira em torno de um homem. Porque nem a Sakura, o mundinho dela gira em torno do Naruto e do Sasuke. Ela tem seus objetivos pessoais? Até tem, mas eles são totalmente deixados de lado e ofuscados pelo desejo da Sakura trazer o Sasuke de volta e pelo desejo da Sakura proteger o Naruto e fazer com que o Naruto fique bem, né? Porque a Sakura é muito protetora com o Naruto. Então, assim... A Hinata, pô, mano, a Hinata nem se fala. Ela quer ser o orgulho do clã Hyuga? Quer ser uma boa herdeira? Quer, só que... Qual que é o traço mais predominante da Hinata? Naruto-kun, meus amigos. Naruto-kun. Por mais que as personagens de Avatar tenham, sim, suas tramas envolvendo com os homens, por exemplo, a Katara tá envolvida com o Aang e tudo mais, ela é individual. Ela tem seus próprios objetivos, seus próprios planos. Vocês lembram da Katara versus o Mestre Paco? O Aang vira e fala, Katara, você não precisa fazer isso por mim. E ela fala, eu não tô fazendo isso por você. Eu tô fazendo isso por mim, porque eu quero lutar. Eu quero ter o direito de aprender com o melhor dominador de água. Ela tava fazendo isso por ela. Quando a Katara, na 3ª temporada, abandona todo mundo e vai atrás do assassino da mãe dela. Do tipo assim, todo mundo fala, Katara, você acha mesmo que isso vai ajudar a gente, né? O Aang pergunta, né? Em que achar o assassino da sua mãe vai nos ajudar? A Katara fala, nada, não vai ajudar em nada, mas eu quero fazer isso. Por quê? Porque ela é um ser individual. Porque ela não depende dos personagens masculinos pra girar, pra fazer a história acontecer. O que não acontece em Naruto, não é mesmo? A maioria das personagens femininas de Naruto tem a sua trama principal envolvida com um homem. E quando não tem, no caso de Tenten, no caso de Temari, elas são totalmente esquecidas no rolê. Até a Konan, que é uma das personagens femininas mais poderosas de Naruto, a vida dela gira em torno do Nagato. Então, tipo assim, é como se ela não tivesse uma identidade própria, porque ela só existe pra aquele personagem masculino. Você vê o quanto as personagens femininas de Avatar são ativas na história, como é quando a Katara faz os discursos pra motivar as pessoas. Não é por parte do protagonista isso, é por parte dela. Tem uma cena que eu gosto muito da Katara, que é a cena do episódio 5 da 1ª temporada, que são episódios aprisionados. Nesse episódio, a Katara tenta motivar os dominadores de terra a lutar, né? Só que eles não querem, eles estão desmotivados, eles estão tristes. E ela vira, tem uma hora, ela fala, gente, eu posso garantir pra vocês que o Avatar voltou, vamos lutar pela nossa liberdade. Nenhum deles age. Quando o Aang libera o carvão, né, o carvão sai daquele duto de ar, ele libera o carvão, o Aang tava ali. Fala se não era o momento perfeito pro protagonista fazer um discurso motivador, fala, não, gente, vamos lutar, vamos aqui, eu sou o Avatar, eu vou ajudar vocês. Cara, não acontece nada. O Aang libera o carvão do duto de ar, a Katara já toma a frente, já toma a iniciativa e fala, olha só, aqui tá a chance de vocês, vamos cair na porrada. É ela que faz a história acontecer, é ela que faz a história girar. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Quando que o Haru vira pra ela no final e fala, muito obrigada por me devolver meu pai. E a Katara fala, ah, não, foi só preciso um pouco de carvão. O Haru vira e fala, não foi o carvão, Katara, foi você. Cara, isso é lindo, velho. Isso é lindo. Vamos chegar num assunto que me irrita muito em Naruto, que é a redenção do Sasuke. Gente, o Sasuke é meu favorito. Eu sou apaixonada por Sasuke Uchiha, ele é um personagem favorito de Naruto, só que o como ele se rende, pra mim, é a coisa mais tosca do mundo, infelizmente. O fato do Sasuke precisar ser convencido a passar pela redenção, o fato do Sasuke precisar mudar de ideia na base da porrada, isso me irrita profundamente. Porque o Sasuke, em toda a obra, ele sempre esteve muito certo das coisas que ele queria, muito certo dos objetivos dele, em quem ele era. Eu sou um vingador, ele não gaguejava, ele sabia desde o começo o que ele era e o que ele queria fazer. No Shippuden, até na luta do Vale do Fim, até o momento final, ele estava 100% certo das coisas que ele queria fazer. Aí beleza, levou uma surrinha, né, apanhou um pouquinho, entrou na mente do Naruto, aí acontece todo aquele processo que a gente já viu o Naruto fazer com 57 vilões diferentes, que é mostrar a vida dele, mostrar as dificuldades e pá, mudei, vivi de novo, nasci de novo, estou convencido. Ai, gente, pelo amor de Deus, pô, me ajuda a te ajudar. A gente vê a redenção do Zuko e compara com a do Sasuke, fica humilhante. O Zuko começa sendo o opressor.
sendo vilão malvado, invadindo a aldeia, atacando pessoas. De repente ele perde tudo. O cara perde a frota, perde o reconhecimento. Agora ele tem que viver como um oprimido. Agora ele tem que viver como um refugiado. Agora ele tem que passar na pele o que ele estava causando às outras pessoas. E isso é genial. Isso é totalmente incrível, porque ele começa a se colocar no lugar do oprimido, começa a se colocar no lugar das pessoas que ele estava maltratando e começa a ver um mundo do tipo, pô, o mundo não é que nem eu pensava, não. Eu agora preciso lutar para sobreviver. Eu preciso trocar de nome. Não posso falar quem eu sou por conta que estou sendo perseguido. Ele teve que mudar de nome como os refugiados. Eu tenho que esconder o meu poder, que nem o Haru precisava esconder o poder dele da dobra de terra. O Zuko precisava esconder o poder dele da dobra de fogo. Ele vira literalmente um oprimido. Só que isso não é o suficiente para uma redenção completa. Isso já é o suficiente para ele ter consciência de classe. Para ele ter consciência de que o mundo não é um morango. Mas mesmo assim, no final, quer dizer, no final não, no final da segunda temporada, o Zuko trai o Chiwairo e volta para a Nação do Fogo como herói. Mas por que isso acontece? Vocês já se questionaram nisso? Porque o Zuko, por mais que agora ele entendia o mundo, agora ele já sabia da realidade do Reino da Terra, da Nação do Fogo, o que a Nação do Fogo estava fazendo, ele ainda sentia com ele mesmo que ele tinha falhado, que o Ozai passou uma missão para ele e que ele falhou e que ele não recuperou a honra dele. Mesmo se ele não tivesse traído o Chiwairo, se ele tivesse ficado do lado do Chiwairo, essa sombra de dúvida ia perseguir ele pro resto da vida. Isso ia perseguir do tipo, o que teria acontecido comigo se eu conseguisse capturar o Avatar? Se eu conseguisse provar pro meu pai o meu valor? Isso ia sempre perseguir ele. Então ele precisava ter traído o Chiwairo, ele precisava ter voltado pra Nação do Fogo como herói, pra ele ali ter o martelo final, sabe? A decisão final do tipo, pô, não é isso que eu quero, isso aqui tá totalmente errado, isso daqui tá fora do que eu acredito, como que eu posso viver tranquilo aqui na Nação do Fogo, sendo que eu sei o que eles estão fazendo no Reino da Terra, sendo que eu sei a onda de ódio e desgraça que eles estão espalhando por aí, fazendo com que quando o Zuko decide sair da Nação do Fogo pela primeira vez por vontade própria, pela decisão dele, ele não tenha dúvida. Ele não tenha, pô, será que isso é a decisão certa? Não, ele estava certo do que ele ia fazer. E detalhe, ele chega a todas essas conclusões sozinho. Ele não é convencido por ninguém. O Chiwairo guia o caminho do Zuko, mas é o Zuko que toma todas as decisões. É o Zuko que decide trair o Chiwairo, é o Zuko que decide sair da Nação do Fogo. Ele toma todas essas decisões. O Aang não fez um discurso no jutsu pra cima dele. Ele não precisou ser convencido por ninguém. Ele pensa, ele questiona, ele raciocina. O Zuko tem uma das melhores redenções da história do entretenimento. O Sasuke ele precisou ser convencido. Se o Naruto não tivesse feito o que ele fez, o Sasuke jamais teria mudado. O Aang não faz nada pela redenção do Zuko. Absolutamente nada. E o Zuko chega a todas as conclusões sozinho. E na minha opinião, isso é absolutamente lindo. E detalhe, depois que o Zuko se redime, entra pra equipe Avatar, ele tem que conquistar a confiança de cada um da equipe Avatar. A confiança do Sokka, a confiança da Katara, a confiança do Aang. Da Toph, ele não teve uma relação muito profunda com a Toph, mas até então ele desenvolve um relacionamento com ela também. Ele tem que conquistar o respeito e a confiança de cada um deles. Não é simplesmente, vou entrar na equipe e tá tudo perdoado. Não, eu vou ter que provar o meu valor pra vocês. Eu vou ter que provar que eu mudei. Cara, pelo amor de Deus, o que é isso comparado com o que o Sasuke fez? Sinceramente, gente, não dá. Agora chegamos no aspecto da conclusão da obra. A conclusão das duas obras. Cara, Avatar tem uma conclusão perfeita, porque tinha um vilão estabelecido desde a primeira temporada. O Senhor do Fogo Ozai é o vilão. A obra acaba com o quê? Com o Senhor do Fogo Ozai sendo derrotado. Ponto. Acabou. Eles não inventam. Naruto, infelizmente, por ser uma obra muito grande, eles têm muito tempo pra inventar 1 milhão de coisas, até alienígena. Só que, tipo assim, ai, gente, por exemplo, se o vilão final fosse a Akatsuki, foi maravilhoso, né? Derrotar cada membro da Akatsuki, terminando, sei lá, no Obito. Seria incrível, né? O plot twist do Obito é maravilhoso. Ou até mesmo Madara, mas a história teria que terminar nele. Quando coloca Kaguya, quando coloca alienígena, aí eu fico, você tá de tiração com a minha cara. Juro pra vocês. Então, a conclusão da obra de Naruto também fica do tipo, pô, mano, de verdade, passando por tudo isso pra apanhar pra ET? É sério isso mesmo? Então, eu adoro o fato de Avatar ter um começo, meio e fim. O fim é o vilão principal sendo derrotado. Não é um vilão, tipo assim, vamos acrescentar um vilão que a gente nunca ouviu falar antes.
pelo amor de Deus, né? Posso ficar falando aqui horas e horas do porquê que eu acho o Avatar muito melhor do que Naruto em basicamente todos os aspectos. Só que eu acho que se eu for continuar com esse assunto vai ser em outro vídeo, porque nossa, tem muito mais coisa pra falar. Tem o fato de Naruto não seguir as próprias filosofias. O Naruto quer provar que ele não é submetido a um destino, que nem o Nejire fala, não existe essa parada de destino. Naruto tava submetido a um destino desde o começo. O Rock Lee quer provar que o trabalho duro vence o talento natural. Nenhum momento na obra é provado isso. Nenhum momento na obra é provado que o trabalho duro vence o talento natural. E a gente tem contraparte do Sokka, que é um personagem que não tem nenhum poder, que não tem nada de poder especial e ainda assim é uma peça fundamental para o decorrer da obra. Então assim, dá pra fazer parte 2, parte 3, parte 4. Isso aqui foi só um baita resumo do porquê que eu acho Avatar melhor do que Naruto. Se vocês não concordam comigo, tá tudo bem, não tem problema. Isso aqui é uma opinião pessoal, uma opinião particular que eu decidi expor aqui pra vocês. Então fiquem à vontade para discordar de mim se vocês quiserem. É isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, deem like no vídeo, comentem, compartilhem pros seus amigos. E é isso. Bye, bye.